de volta com o nosso programa Vitrine. Antes de nós partirmos para a nossa próxima entrevista, eu gostaria de dar algumas informações, informações importantes, eventos que vão acontecer na cidade. Nós teremos na Universidade Católica, no dia 15 de abril, como sempre dentro de uma proposta de extensão, de abrir a comunidade com entrada franca, atenção profissionais da educação. Nós teremos a aula inaugural do curso de Pedagogia. O tema é Construindo Espaços de Promoção de Saúde, da Saúde Escolar à Escola Saudável. E a professora Márcia Andréia Cunha Caminha vai ministrar a palestra dia 15 na Universidade Católica, na sala 98 do campus da Benjamin Constant, a partir das 19 horas. A entrada franca para toda a comunidade, você que se interessa no tema, sobre a questão da educação, da saúde escolar. Então, por favor, a universidade está abrindo as suas portas para que você participe, independente de ser professor, aluno da instituição, que seja professor e aluno de outras instituições, né? Conhecimento bom é o conhecimento compartilhado e a gente tem que difundir isso na nossa sociedade, na nossa comunidade. E também eu gostaria aqui de informar de uma iniciativa de uma das professoras também da Universidade Católica, mas também de outras instituições de ensino, né? A professora Lara, coordenadora de extensão do curso do Centro de Teologia e Humanidades, professora de filosofia, né? Uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho belíssimo, né? Junto aos alunos, principalmente os alunos de ensino médio, e a partir de uma demanda, de uma necessidade que ela percebeu dos seus alunos de ensino médio, de escolas públicas e de escolas particulares, o que ela construiu, né? Ela identificou que dentro da formação política desse jovem que quer buscar a representação estudantil, há algumas necessidades de informação, de conhecimento. E estruturou-se um curso em que vai ser oferecido, são várias palestras que vão ocorrer na Universidade Católica de Petrópolis, sempre às quartas-feiras, aberto aos alunos de escola, de ensino médio, de escolas públicas e particulares, com o foco de trabalhar a questão do pensamento político, da representação estudantil, né? Uma formação para que esses jovens atuem com responsabilidade, com firmeza, com segurança. Então é um conjunto de saberes. Eu tenho aqui algumas informações. A palestra é sobre sociologia, filosofia política, retórica, ética, direito eleitoral, enfim. O curso inicia-se no dia 20, as inscrições estão abertas para os alunos de ensino médio. Na quarta-feira que vem teremos a professora Lara, infelizmente ela não pôde vir hoje, falando sobre esse projeto, que eu acho que é uma questão muito séria, né, da formação do cidadão, que começa no ensino médio também com essa questão da representação política, a representação estudantil. Então você que é aluno de ensino médio, né, que está interessado, inscreva-se, participe. O curso é na Universidade Católica, mas é aberto a todos os alunos e estudantes de ensino médio. Se você entrar no site da Universidade Católica de Petrópolis, no link vai estar lá o curso de formação para vocês e vai estar lá toda a programação e todas as informações necessárias para você se inscrever e participar. Então, depois desses dois pequenos recados, né, rápidas informações, mas de grande importância e relevância, comigo temos aqui um empresário do segmento de mercado financeiro, um especialista, né, em mercado financeiro, e até me perguntei a ele, José Rabelo, não, me chamam de Zeca Rabelo. Falei, bom, então vamos lá, né, seu nome de guerra, né, Zeca Rabelo, um empresário que vai ministrar, e por isso nós estamos trazendo hoje aqui, uma palestra no dia 14, também na Universidade Católica de Petrópolis, no campus da Barão do Amazonas, sobre educação financeira. Esse assunto é um assunto extremamente importante, um assunto polêmico, e eu já estava aqui questionando, porque, na verdade, ele atua na área de mercado financeiro e certamente há um objetivo, né, dentro desse processo da educação financeira, de trabalhar a questão do investimento, que é o seu negócio, né? Enfim, é óbvio, mas tem que sobrar. Para haver um investimento, tem que sobrar, e quase sempre, né, às vezes, falta. Então, a sua palestra sobre educação financeira, qual é a sua abordagem? Muito bem. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, telespectadores. Seguinte, a ideia toda, a gente era associado a várias corretoras, agora nós estamos associados à corretora XP. Por quê? Ela traz no pacote um grande teor de treinamento do cliente,
Ou seja, o cliente não simplesmente chega no banco e é feito o que o sujeito do banco quer. Há transmissão de conhecimento para o cliente para que ele possa participar da escolha das ações e dos investimentos que ele vai fazer. E a ideia da palestra da educação financeira é porque é o seguinte, tem que se começar de algum ponto. Para você ser investidor, você tem que ter uma reserva. E a palestra, ela busca alertar as pessoas de alguns detalhes que a gente passa despercebido e conseguir mostrar às pessoas que todo mundo tem como juntar algum dinheiro para poder fazer um investimento e ter uma aposentadoria melhor, um padrão de vida melhor, tá? Mas que existem alguns custos ocultos que às vezes a gente não percebe. Olha só, vamos falar sobre, primeiro, essa questão do custo oculto é extremamente importante, vamos abordar isso. Mas um pouquinho antes disso, você está falando, quer dizer, na verdade, são várias palestras, inclusive neste dia da palestra, vocês também vão sortear bolsas também para um outro curso que é Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Isso é muito recente, porque havia um paradigma neste país, né, de que investimento na Bolsa era algo para, eu ouvia muito essa expressão, peixe grande, não sei peixe se... grande, para tubarão. Tubarões, né? Estou sendo discreta, tubarões. Para pessoas que realmente têm recursos financeiros. E acho que, me parece que a mídia vem desmistificando isso e você tendo um pouco, você já pode se tornar, né, através, e aí a questão do conhecimento, de você buscar informações e chegar um pouco mais seguro a um banco, sentar diante do seu gerente e dizer assim, bom, eu tenho esta parte que é minha, que eu economizei, esse tantinho, e eu quero que ele, de alguma forma, gere frutos para mim, né, que ele renda. Né? E aí há conjuntos de aplicações na Bolsa que podem permitir esse rendimento. Isso é muito recente. Isso é muito recente. Só para você ter uma ideia, o número de investidores em Bolsa é quem faz mais de 3 operações por mês. No Brasil é muito pequeno, nós somos 200 milhões de pessoas, só 500 mil são investidores em Bolsa. Isso, na verdade, esse negócio da mídia está insistindo, na verdade, nada mais é que a globalização. Por quê? Nos últimos 18 anos, a taxa de juros era muito alta. Então, as reservas financeiras que todos gerávamos no nosso negócio, no nosso trabalho, era muito mais simples, muito menos complicado de colocar no banco e ter uma taxa de juros absurda, que foi o que imperou nos últimos anos, e mesmo hoje nós ainda temos uma das mais altas taxas de juros do mundo. Só que no longo prazo, as empresas sempre vão sobrepujar a rentabilidade. Por quê? As melhores empresas, elas vão conseguir pegar o dinheiro emprestado para tocar as operações, tocar os projetos, pagar os empréstimos e sobrar lucro para os acionistas. Então, a ideia toda da Bolsa de Valores é que no longo prazo ela sempre vai superar qualquer outro benchmark, qualquer outra aplicação. O problema é que é o longo prazo mesmo. Todo mundo que entrou na Bolsa de 2007 para cá, vamos fazer 4 anos, está perdendo dinheiro. Em compensação, quem entrou em 2003 mesmo hoje, ainda está ganhando 4, 5 vezes o dinheiro aplicado. Quem entrou em 99 ainda está ganhando 10 vezes o dinheiro aplicado, mesmo com essa queda. Só que realmente, quem entrou em 2007, 2008, que foi o ano da crise principalmente, está perdendo dinheiro. A questão de bolsa é feeling ou é conhecimento ou são as duas coisas? Não, é conhecimento. É conhecimento. É conhecimento. E paciência? É conhecimento. Sangue frio? Paciência e você manter uma estratégia. Você tem que focar uma estratégia e ir naquela estratégia até onde ela avisa que pode estar errado, ou seja, seria um stop. É uma coisa que as pessoas às vezes têm um preconceito. O stop seria o seguinte, olha, eu vou investir R$5.000, estou disposto a perder só R$500. Isso é uma das coisas que a gente vai ensinar, mas no curso, não é na palestra. Sim. É uma das coisas que a gente vai ensinando aos clientes. É diferente do que você falou no banco. Estou com esse dinheiro aqui, o que eu tenho? Não. O banco banco dá garantia? Não, ninguém dá garantia. Ninguém dá garantia porque é renda variável, ninguém pode dar garantia. Simplesmente você vai ter uma formação que vai te permitir observar as oportunidades que o consultor, no caso seria a Serra Invest, seria eu, os sócios que eu tenho lá, apresentamos a você, Kátia, e você vê, não, isso aqui, a chance de acontecer por isso, isso e isso. Não, tá bom, isso aqui está dentro do meu perfil, é o que eu quero. Essa é a grande diferença
desse método da XP para as outras corretoras. As outras corretoras, inclusive os bancos, os sites dos bancos, eles colocam um monte de opções de compra, um monte de opções de venda. E você se vira e vai fazer. Na verdade, você está me dizendo o seguinte, que quem quer investir tem que buscar informação, tem que ler. Tem que ler. Né? Então, realmente, a questão é informar-se, né? Educar-se. E aí, vamos voltar para a questão da educação financeira. O que é que você vai dizer para as pessoas que vão à Universidade Católica no dia 14, né? Ouvir você falar sobre educação financeira? Você falou de custo oculto. O que é nessa perspectiva, né? Porque, por exemplo, no marketing, custo oculto é outra coisa. Na área de comportamento de consumo, custo oculto é outra coisa. Mas dentro da perspectiva da formação de finanças pessoais, o que é custo oculto? Custo oculto é o seguinte, é muito comum as pessoas pensarem da seguinte forma: ora, eu quero ter um carro. Aí vê a prestação, quanto custa? Custa R$1.000 a prestação. Ora, eu ganho 4.000, é 25% do meu orçamento. Vou me apertar, mas é possível. E o que seriam os custos ocultos? Você não coloca na hora que você faz essa conta a depreciação do carro, a gasolina, a manutenção, o seguro, o estacionamento, os acidentes. E aí você passa de R$1.000 por mês para 1.800. Aí você passa a comprometer 50% da renda. E é assim que você começa a se enrolar. Então, quando você tem noção dos custos ocultos, você tem uma noção melhor de fazer o seu planejamento e ver, não, posso sobrar aqui R$400 por mês, eu não posso pegar um carro de 1.000, eu posso pegar um carro de 700 se eu quiser guardar 300, porque eu tenho o custo oculto. É mais ou menos por aí. É planejamento. Ou seja, você tem que começar o seguinte: como é que eu quero fazer um investimento numa empresa que eu acho que vai crescer e tal, mas como é que eu vou fazer isso? Eu primeiro tenho que ter o dinheiro. Para eu ter o dinheiro, você tem que separar um pedaço do seu rendimento para isso. Algumas corretoras já estão fazendo o seguinte: eles fazem um tipo de um fundo que você coloca uma pequena quantia por mês. Lá, a XP faz isso. Você, eu só consigo guardar R$100. Com R$100 para fazer investimento em bolsa é caro. Fica caro por causa das taxas. Taxa de custódia, essa coisa toda. Então você vai botando o dinheiro nesse fundo, que é um fundo FIA, e ele, quando chegar em R$1.500, por exemplo, lá, agora eu tenho dinheiro para comprar Petrobras. Eu vou lá compro Petrobras. Eu tenho dinheiro para comprar Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, o que quer que seja. Eu não estou recomendando investimento, não estou só usando como um exemplo. Ou seja, você vai juntando num fundo de ações que ele vai oscilar de acordo com a oscilação da bolsa. Entendi. Ou seja, se a bolsa for subindo, aquele fundo vai subindo. Ou seja, você já vai começando a participar, isso vai te instigar a aprender mais, a querer pegar mais conhecimento sobre o que está acontecendo. Isso. O que está acontecendo com o meu dinheiro, exatamente. Opa, caiu, perdi. Mas que movimento é esse? O que está acontecendo? Exatamente. Isso aí vai ajudando a educar. Isso vai ajudando a educar as pessoas financeiramente. Esse é o grande objetivo e esse é o grande negócio, porque a gente fechou com a corretora XP por causa desse programa deles, esse programa de treinamento. É muito comum no mercado, o cliente, então faz assim, aí dá errado. Problema para você, problema para o cliente, problema para a corretora, problema para todo mundo. Na XP não existe isso. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. É isso aqui, você está ciente? Estou. Entendeu? Entendi. Vamos fazer? Então tá bom, então vamos fazer. Vamos voltar aqui à palestra de educação financeira. Você falou de custo oculto, um exemplo do carro. Vamos pegar um exemplo para uma coisa mais, assim, dia a dia. Dentro de um estudante universitário, na vida dele, as despesas dele e tal, onde estariam, estou encostando na parede, não sei se você já pensou nisso, já que o público, num primeiro momento, você vai falar lá na universidade, são universitários, né? Quais seriam os custos ocultos de um universitário? Que ele tem que estar atento, que de repente ele tem que pagar a faculdade, né? Há alunos que têm carros, há alunos que não têm carro. Aí, quem não tem carro, quais seriam os custos ocultos? Tem a questão, apostila, livro, alimentação. Como gerir isso? Porque no final me parece o seguinte, dentro da minha concepção, né? O que talvez seja considerado custo oculto é uma necessidade básica. Como sobrar? Estou te encostando na parede. Vamos lá. Tá, muito bem. Necessidade básica. É uma questão de como você vai encarar a coisa. À medida que você resolve encarar que você quer mudar de vida, que você quer fazer uma poupança para melhorar de vida na frente, você vai ter que abrir mão de algum consumo no presente. E o que consumo você abriria mão? Primeiro eu vou responder a pergunta do custo oculto. Custo oculto você mesmo perguntou, você respondeu. Está na apostila, está no transporte. Mas são necessários? Sim, está na cervejinha depois da aula. Tudo bem.
tá na festa, no bar. Não estou dizendo para que acabe, simplesmente sim. que não, seja. Você acrescentou outras coisas. Eu estou falando das necessidades básicas. Não. Você já acrescentou coisas que Sim. nem me passaram pela cabeça. É, porque como aluno... Vamos Entendeu? lá. Você vai ter que cortar isso. Ou diminuir. Renúncia. Não tem jeito. Renúncia. Não existe almoço grátis. Você não tem como chegar a uma qualidade de vida melhor sem você renunciar a alguma coisa agora para que isso possa render frutos e te dar um resultado maior lá na frente. Não tem como. Vamos, outro exemplo, você falou do universitário, pois é, não tinha me esquecido, da cervejinha com os amigos, né, da festa, né, dos bailes, né, das turmas, né, enfim, custo oculto. Tá. Na verdade, isso é oculto no sentido de que você não percebe que ele... Esse é o principal objetivo, você não percebe. Que ele compromete uma parte do dinheiro que poderia estar sendo, né, reservado. Agora vamos dentro do ambiente familiar. Uma família com filhos, a gestão da casa, geralmente dona da casa. É a dona da casa que faz. Vamos lá, provavelmente você já deve ter essa experiência. Identificação de algumas possibilidades de custos ocultos que comprometam muito a renda familiar. O que você pode lembrar aí? Bom, você tem um custo oculto que compromete muito a renda familiar, principalmente alguns custos que aumentaram muito, independente da vontade da gente. Por exemplo, há 10 anos atrás, os condomínios de prédio, de apartamento, eles registravam o empregado como um empregado doméstico. Passaram a registrar como pessoa jurídica. Então, o custo de imposto em cima da folha de pagamento de um condomínio aumentou absurdamente. Então, você pagava 200 pratas de condomínio, passou a pagar 400. Hoje, em alguns casos aqui, você chega a pagar quase que 40% do gasto total de um aluguel, por exemplo, como condomínio, que seria um custo oculto. Um outro custo oculto seria, no mesmo sentido, da cervejinha do das estudante. Atividades da família. Exatamente. Ou seja, uma vez que você... Um dos objetivos do curso é exatamente isso, que você perca um dia no ano, um dia só. Quando for fazer imposto de renda, geralmente é uma época boa para isso. Para ver o seguinte... Uma época boa para isso. É uma época boa para isso. Você pega exatamente o seguinte, olha, o que eu pretendo gastar e em que eu posso receber, qual vai ser minhas receitas, o que eu posso tentar sobrar. Ou seja, para você se acostumar com o planejamento financeiro e não fazer na hora que está no meio do sufoco. Fazer exatamente nessa época do imposto de renda. Terminei de entregar o imposto de renda, bom, beleza. Já que eu estou embalado aqui, já me livrei disso, deixa eu fazer o que eu vou fazer para esse ano que vai vir. Como é que eu vou estar no imposto de renda do ano que vem? Porque aí você já consegue situar, bom, eu tenho um patrimônio de X, eu quero tentar chegar aqui, como é que eu posso fazer? Ou seja, já seria um primeiro lugar para você poder se mexer nisso. E na verdade aí você falando, estava me lembrando, é uma questão até de uma tomada de decisão, né? E um pacto familiar. Tudo bem, eu acho assim, quando você falou de educação financeira, algumas coisas que me passaram pela cabeça, por exemplo, às vezes a gente nem percebe, é uma coisa que flui. Sai do quarto, deixa uma luz acesa, porque acha que de repente, eu vou voltar, computador ligado, né? Até é uma questão não apenas de economia, mas também até uma questão de postura, sustentabilidade, cidadania, sustentabilidade, uma questão ecológica, né, gente? Vamos desligar a luz, não é só porque está disponível, né? A gente vai gastar, enfim. É isso aí. Então, às vezes até assim, eletrodomésticos, né? Quando você troca um eletrodoméstico, hoje o eletrodoméstico, às vezes compensa mais você trocar um eletrodoméstico do que consertar. Porque a questão do consumo, hoje você troca uma geladeira, né? Cai o consumo de luz, você fica, meu Deus. E aí a economia, a geladeira sai de graça. Então, na verdade, a gente fazer replanejar as ações, né? Observar os comportamentos e fazer um pacto familiar, né? Vamos reservar o quê? Tirar 100, 200, 300 reais por mês ou 50, que seja 50 reais por mês. Eu vi, não sei se você viu um senhor que comprou com notas com moedas, eu vi com moedas de R$1, comprou um carro pro aniversário de casamento dele, um negócio desse. Às vezes gente, quanto tempo juntando moedas de R$1, né? Quer dizer, na verdade, 4 anos. É foco, né? É foco. E nesse sentido, é globalização também. Porque quando eu falei para você aqui que 500 mil e 200 milhões, vamos botar que 100 milhões estão fora, não tem acesso, espalhado, o território é grande. Vamos colocar 100 milhões que estão na periferia dos grandes centros ou nos grandes centros. São 100 milhões de pessoas no Brasil. 500 mil é 0,5%.
que aplicam em bolsa, compram ações. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos isso é mais de 55%, na Europa é 40%. Mas por quê? Porque é o seguinte... Cultura. Porque a renda fixa a longo prazo, ela pura e simplesmente preserva o seu capital, ponto. Você só tem uma possibilidade de melhorar com as ações. Até mesmo a composição do índice, ele é feito de forma para que no longo prazo as empresas, conforme vão perdendo importância e participação nos negócios, elas vão pesando menos no índice. O índice Bovespa, ele não é calculado em cima do valor patrimonial da empresa, nada disso. É pela negociação que a empresa vai representando, eles vão trocando aquilo a cada 3 meses. Então, até a forma como tudo é estruturado é para quê? Para que no longo prazo você tenha um retorno muito maior que outra coisa. Então, a pessoa começa a juntar para a aposentadoria. Eu cheguei a falar isso, teve uma palestra, o pessoal se assusta. Se você for juntando aí 1.000 pratas por mês, em 20 anos, 25 anos, com essa taxa de juros baixa, entre aspas, de 11%, que dá uma taxa real de 5%, você vai juntar 1 milhão em 20 anos. E outra coisa que vai acontecer no Brasil em algum momento, esse conceito de taxa real de juros. Isso não faz sentido econômico. Por quê? O americano hoje coloca o dinheiro aqui, porque você tem uma facilidade de fluxo de capital. Quando ele traz o dinheiro para cá, a inflação americana é 1%, 1,5%. Qual é a taxa real de juros dele? É 9%. Então, essa mentalidade do Banco Central de ficar mantendo uma taxa de juros real com relação à inflação aqui dentro, isso em algum momento vai ter uma ruptura. Deixa eu voltar um pouquinho. Você falou da questão de R$1.000. Eu estou muito atenta à questão de números, tá? Porque a gente está falando de bolsa, você está falando com uma sua fluência de quem trabalha. Isso para você é fluido. Não, sim. Então quem trabalha... Não estou falando nesse sentido, não. Estou falando da questão dos valores, das quantidades. Quem tem hoje R$1.000 sobrando para investir? Sim. Aí o que eu quero voltar, né? R$1.000 em 20 anos. Primeiro, nós temos uma cultura imediatista. 20 anos, ai meu Deus, 20 anos, está muito longe. Isso é complicado. Né? Até porque nós temos a cultura da inflação, que eu me lembrava que cada dia o dinheiro valia uma coisa. Então, acho que a gente ainda tem uma questão, né, cultural, né, de trabalhar, psicológica, de trabalhar essa questão. Né? E eu acho assim, eu trouxe você aqui, eu acho importante porque, a despeito de você estar trazendo a questão de mercado financeiro, trazendo de repente a sua empresa para abrir, né, para mostrar para o público que estaria lá participando da sua palestra, eu acho importante, porque também numa instituição de ensino, porque nós precisamos, né, mudar a cultura. Isso. A questão da acessibilidade. É possível? É acessível? O que me assusta um pouco é a questão R$1.000, mas nada impede de uma pessoa que sobrou 20, que sobrou 30, eu acho que a cultura que nós temos que trabalhar, independente de ser bolsa de valores ou independente que seja poupança. Renda fixa. Renda fixa. O guardar, né? O fazer a poupança, o prover e pensar numa perspectiva de futuro. Né? Nós temos que pensar nessa perspectiva. Sim, temos que pensar no nosso futuro. Né? Nós passamos, ficamos velhos. Todo mundo fala, que coisa fantástica, melhor idade. Melhor idade, pelo amor de Deus, não, gente, não vamos ser cínicos, né? 18 anos. Porque a idade, não sei, eu acho que a melhor idade é a idade que você tem e que você está vivendo muito bem. Mas não vamos ser cínicos, né? Chegam as limitações e as restrições, e eu acho que realmente nós temos que pensar nessa questão do futuro. Todos nós temos que pensar. E, antes de mais nada, é uma mudança de cultura. Quando você vem para falar sobre educação financeira, já vale só por estartar esse movimento do pensar, né? De mudar a consciência, de fazer com que as pessoas reflitam, de que, meu Deus, onde eu posso guardar, onde eu posso economizar? Porque está todo mundo, e eu como profissional de marketing, a gente está num movimento de consumo, e eu como profissional de marketing em sala de aula, eu digo, gente, nós temos que trabalhar a cultura do que o menos é mais. A despeito de a gente estar trabalhando com marketing, menos é mais, né? Vamos ser mais leves, vamos consumir moderadamente, o que precisamos consumir, né? Eu acho que dentro dessa proposta aí ecológica, de sustentabilidade, né? E essa questão da educação financeira, e aí eu reforço aí a validade, né, da tua palestra, né? E quantas outras você fizer, nesse sentido de chamar e despertar a atenção para as pessoas, para que elas façam as coisas mais conscientes, né? E a pessoa acorda, a gente mostra os detalhes, as pessoas, como quem diz, é verdade.
Às vezes não percebem, né? Às vezes não percebem. Bom, então você vai estar conosco lá no campus da Barão do Amazonas. No dia 14 amanhã, de abril. Aí amanhã, às 19 horas, no Auditório 2. Auditório 2, isso aí. E aí, aproveitando, né, quem estiver nos ouvindo, eles também vão oferecer 3 bolsas, serão sorteadas para os presentes. A palestra é gratuita. Mesmo. Um curso aberto a todos, né? Aprenda a investir na Bolsa de Valores. Aí é um outro curso que é um outro curso que a gente ministra. Só de curiosidade, quanto tempo esse curso, Aprenda a Investir na Bolsa? São 10 horas de aula. 10 horas ou são 3 dias à noite, de 7 às 10, ou é sábado de 9 às 6 da tarde. E aí vocês vão sortear 3 bolsas para esse curso. 3 bolsas para esse curso. Ok. Olha só, Zé Rabelo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado a você. Pelas suas informações. Né? E aí fica aqui, né, primeiro, parabéns pela iniciativa, porque realmente a questão de chamar a atenção das pessoas pela questão do consumo, que você tenha aí muito sucesso na sua palestra, que você descubra muitos custos ocultos que as pessoas realmente acordam. Faça a lista, minha sugestão. Mas é assim. Você tem uma lista. Você vai ver, você está convidado aí à palestra e conhecer, você vai ficar surpresa, porque é um troço assim que você está acostumado a ver. Pô, mas que coisa, isso está na minha frente o tempo inteiro. E eu não percebi. Exatamente, por causa disso que você falou, você está naquela correria, naquele objetivo, e o não sei o que, aquela pressão para você continuar andando e consumindo daquela forma, não funciona. Então, quem está em casa nos assistindo, independente de quanto você ganhe, de quanto você possa poupar, né? Enfim, eu acho que a mensagem é para todos nós, né? Então fica aberto aí o convite, Educação Financeira, amanhã às 19. Eu acho importante, vá, né? Busque informações, porque eu sempre reforço aqui, né? A informação ela é extremamente relevante para que nós possamos exercer com plenitude a nossa cidadania, né? E possamos viver com todos os privilégios e com um grande prazer nessa cidade que ela é muito especial. Então, vamos torcer amanhã que vocês estejam presentes, que vocês desfrutem aí dos conhecimentos do José Rabelo e que comecemos a pensar em mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, começar a planejar mais os nossos atos, as nossas atitudes e, quem sabe, né, começar a constituir, seja uma poupança, seja a bolsa de valores, o que seja, mas sermos mais conscientes das nossas ações. Então, um bom final de semana para todos vocês. Nos encontramos quarta-feira que vem, ao vivo, ao meio-dia, pela nossa TV Vila Imperial, a sua emissora da nossa cidade. E, se Deus quiser, nos vemos lá na próxima quarta.